O Lira domina as emendas secretas de saúde e beneficia parentes em Alagoas. É claro que esse cara está fazendo esse tipo de coisa. Vamos ler juntos aqui. Pai e primos do presidente da Câmara e estão entre os prefeitos privilegiados com recursos sem a devida transparência. Reportagem do Igor Melo na coluna da Juliana Dalpiva. Às vésperas das eleições presidenciais, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, destinou centenas de milhões de reais em emendas secretas para turbinar o caixa de prefeitos aliados em Alagoas. Mostra um cruzamento de dados exclusivo feito pela coluna. Entre os maiores beneficiados estão o pai e os dois primos de Arthur Lira. Até quarta-feira, Alagoas havia recebido quase 450 milhões de verbas de emendas de comissão, como mostram dados disponibilizados pelo Fundo Nacional de Saúde, o FNS. O valor coloca o estado no topo do ranking de repasses por habitantes. Os municípios alagoanos receberam R$ 143 por habitante, quase 5 vezes a média do restante do país. Então, Alagoas, como vocês podem ver, é muito mais do que São Paulo, por exemplo, que é R$ 13 por habitante. Minas Gerais, que é 25. Tem um infográfico aqui que o ICL nos traz para a gente poder ficar por dentro de tudo. Esse aqui é o mapa para vocês entenderem o absurdo do Arthur Lira, enquanto o segundo maior estado acho que é o Piauí, aqui com 84, pelo que a gente está vendo. A Amapá também recebeu bastante, 86, e Roraima também recebeu bastante. São estados menores e onde também o presidente da Câmara tem esse controle. As emendas de comissão absorveram grande parte dos recursos destinados ao orçamento secreto do governo Bolsonaro, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu proibi-lo em dezembro de 2022. Vamos lá, meus caros, vamos mandando superchat aqui para todo mundo. Na prática, representam hoje uma continuidade do esquema considerado inconstitucional pelo Supremo, já que não há nenhuma transparência sobre os autores das indicações e sobre os critérios utilizados no Congresso para a divisão desse bolo, que em 2024 chegou a 15,2 milhões de reais. O pacote de bondades do presidente da Câmara ocorre no momento de disputa aberta pela hegemonia da política alagoana. Empoderado pelo protagonismo em Brasília, ele tenta tomar o controle do estado do desafeto Renan Calheiros, cujo grupo político governa Alagoas desde 2015. Lira articula uma candidatura ao Senado em 2026, em eleição onde deve enfrentar o próprio Renan Calheiros. Prefeitos aliados de Lira dominam esses recursos. A distribuição política das verbas gera distorções, como a pequena Teotônio Vilela, cidade de 38 mil habitantes na zona da Mata Alagoana. Ainda assim, ela recebeu um total de 15 milhões em emendas de comissão para a saúde, mais do que algumas das maiores capitais do país. É caso de Campinas, São Paulo, e das capitais Recife e João Pessoa. O prefeito da cidade compartilha com o Lira o partido, o PP e também o sangue. Peu Pereira é integrante da família da mãe do presidente da Câmara, Ivanete Pereira de Lira. Ele é primo distante na genealogia, segundo a apuração feita pelo site De Olho nos Ruralistas. Contudo, é próximo da política. O clã Pereira é um dos mais poderosos de Alagoas há gerações, controlando diversas prefeituras e ocupando cargos públicos nos 3 poderes. Então, Teotônio Vilela ganhando muito dinheiro aí dessas emendas. Na pré-campanha de 2022, Peu Pereira gravou um vídeo exaltando a atuação de Lira em prol de Teotônio Vilela. Ele destaca em especial as verbas para o custeio da saúde, justamente o destino das emendas enviadas novamente pelo presidente da Câmara em 2024. Aqui em Teotônio Vilela, nosso deputado federal Arthur Lira vem mudando a nossa cidade e a vida da nossa gente. É um trabalho fantástico na área da saúde, da educação e da infraestrutura, diz o prefeito, antes de completar. E muito importante, o custeio da saúde, que tem ajudado muito. Entretanto, nem sempre o parentesco de Lira com os prefeitos beneficiados é tão distante.
Com 7.944 habitantes, Barra de São Miguel, cidade litorânea da região metropolitana de Maceió, foi agraciada com 2,58 milhões, superando cidades muito mais populosas como Niterói, 481 mil habitantes, Montes Claros, Minas Gerais, com 414 mil habitantes, ou Anápolis, em Goiás, com 398 mil habitantes. O prefeito de Barra de São Miguel é ninguém menos do que o pai de Arthur Lira, o ex-senador Benedito da Lira. Bill, como é conhecido, foi durante décadas um dos líderes do Centrão no Congresso, mas legou ao filho as articulações nacionais após ser atingido pela Operação Lava Jato, que o qualificou como um dos principais integrantes do chamado quadrilhão do PP. Na esteira das denúncias, ele tentou se reeleger senador em 2018, mas terminou a disputa pelas duas vagas em Alagoas em quarto lugar. Em 2020, lançou-se na disputa pelo comando do pequeno balneário alagoano e saiu-se vencedor, prometendo irrigar Barra de São Miguel com recursos obtidos pelo filho em Brasília. Promessa foi cumprida. Um mês depois de tomar posse, Benedito de Lira viu o filho Arthur ser eleito no presidente da Câmara e no posto turbinar o caixa da sua prefeitura com dezenas de milhões oriundos do orçamento secreto. Meus caros, minhas caras. É esse absurdo aí que nós estamos vendo, gente. Consórcio para driblar a burocracia. Vamos entender aqui direitinho. O atual líder da família Pereira na política alagoana é Joãozinho Pereira, do PP, um dos principais aliados de Arthur Lira. Ele foi indicado pelo presidente da Câmara em 2021 para comandar a superintendência da Condevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba, do Estado, principal braço de distribuição de recursos do orçamento secreto. Ele deixou o cargo em abril para concorrer à prefeitura de Junqueiro, reduto eleitoral de Lira e da sua família. Seu antecessor no cargo também está na lista de beneficiários por Lira em emendas de comissão. Hoje, o prefeito de Limoeiro de Anádia, Marlan Ferreira, do PP, conseguiu, como presidente da Câmara, 8 milhões. Ele comandou a superintendência da Condevasf em Alagoas até 2020. Esse é o Marlan Ferreira, aliás. Ele acumula o comando do município com pouco mais de 25 mil habitantes, com o posto de presidente da Conagreste, consórcio que reúne 29 municípios no interior do estado. O cargo é chave para a atuação provinciana do presidente da Câmara. A ambição dele é que o Conagreste possa passar a receber emendas parlamentares e distribuir entre os municípios alagoanos. A manobra visa, entre outros objetivos, driblar os mecanismos de controle descritos por Arthur Lira como burocracia. O principal deles é o CAUC, o Cadastro Único de Convênios da União, descrito por políticos como o SPC das prefeituras. Para estar em dia, os governos precisam cumprir os requisitos orçamentários, fiscais, de transparência e prestar contas adequadamente sobre os recursos federais já recebidos. Municípios e estados inaptos não podem receber transferências voluntárias da União. Durante uma entrega de tratores da Condevasf, em julho do ano passado, Lira manifestou essa intenção. Eu quero ressaltar que o consórcio público é o caminho para serem agilizadas as obras, as ações e conseguir atender de maneira menos burocratizada os municípios. Marlan Ferreira já tinha escancarado essa intenção em março de 2024, ao discursar em Brasília durante a Marcha dos Municípios. Atualmente, os parlamentares ficam impedidos de colocar recursos devido à inadimplência dos municípios do CAUC, e é através da Condevasf ou através dos consórcios que os parlamentares podem destinar recursos aos municípios que estão nessa delicada situação. Desses recursos, quando são direcionados, de 3% a 4% fica na Condevasf ou para a Caixa. Estamos em busca de que essa porcentagem seja destinada aos consórcios, para que possamos contratar técnicos e engenheiros para a elaboração de projetos e fiscalizações dessas obras e pavimentações, disse ele. Como é que funcionam as emendas de comissão? Assim como ocorria nas emendas de relator, o nome formal do orçamento secreto,
A distribuição de emendas de comissão não segue nenhum tipo de critério técnico, obedecendo apenas os interesses políticos dos principais caciques do Congresso. Eles são responsáveis por determinar quais parlamentares terão acesso à divisão desse quinhão bilionário do orçamento. Como não há nenhuma transparência sobre os verdadeiros padrinhos das indicações, não é possível atribuir à Lira a autoria de 100% dos repasses feitos para Alagoas. Contudo, fontes ouvidas pela coluna na Câmara indicam que ele é um dos caciques responsáveis pela divisão de recursos destinados à saúde, cobiçados por serem transferidos com agilidade diretamente para o caixa das prefeituras, sem a necessidade de um convênio com o governo federal, com o governo Lula. Nos bastidores de Brasília, disse que ele é o principal responsável pelo bombardeio que a ministra Nízia Trindade sofreu desde a posse no comando do Ministério da Saúde. Ironicamente, em fevereiro, Lira assinou de próprio punho um requerimento de informações questionando a ministra sobre os critérios utilizados na distribuição de recursos da pasta, após as reportagens indicarem que ela teria beneficiado o município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, onde seu filho virou secretário de Cultura. Desde então, Alagoas não só recebeu um volume desproporcional de recursos, como passou à frente da fila. Até o início de junho, o Estado era o segundo que tinha recebido mais emendas e comissão em valores absolutos, com a liberação de 1,5 bilhão nesse mês. O Estado de Lira caiu para a 7ª posição, mas manteve liderança quando a comparação é feita considerando a população de cada estado. Durante mais de uma semana, a coluna procurou o Ministério da Saúde, pedindo informações sobre os critérios de distribuição e prestação de contas de emendas de comissão designadas à pasta, mas não obteve resposta. Arthur Lira também foi procurado por meio da sua assessoria, mas não respondeu às perguntas enviadas. Meus caros, minhas caras, baita reportagem aqui do Igor Melo na coluna da Juliana Dalpiva. E vamos lá, queridos, vamos mandar superchats. Cadê os superchats, turma? Deixa eu ver aqui no nosso chat. Tá todo mundo parado aí, né, gente? Falta 115 ainda. Não temos contribuições de vocês. Vamos lá, gente. A gente precisa muito da ajuda de todo mundo para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho, meus queridos e queridas. Vamos lá para a gente poder seguir e ficar tranquilo em cima de todas as informações, meus caros, minhas caras.